dado nessa noite o privilégio de meditarmos na palavra de Deus para o nosso encorajamento. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. É o texto que o Senhor reservou para mim, para você, para nós nesta noite. Salmo 19. Vamos ler com fé a palavra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Em abril de 2008, de uma maneira bem criativa, a minha esposa trouxe uma informação que, na verdade, foi uma grande revelação para mim, para todos nós. A revelação que eu seria pai. Uma revelação que traria mudanças a partir daquele dia por toda a minha vida. Passados os meses, chegou dezembro, o Nicolas nasceu, pudemos ver o seu rosto, o seu corpinho, pegá-lo em nossos braços, ouvir os seus choros, ele não deixando a gente dormir, sentindo também os cheiros, que é bem costume das crianças pequenas. Mudou a nossa vida por completo, aquela revelação que tivemos em abril, que tivemos o desfrute de pegá-lo em nossos braços em dezembro, e até hoje, ele conosco, depois uma outra revelação do Caio em nossas vidas. Revelações, quando elas chegam a nós, elas trazem mudanças, e mudanças permanentes, mudanças maravilhosas. O texto de hoje, ele traz revelações divinas. Revelações que, quando nós observamos, quando nós estamos diante dela, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar indiferentes a elas. E nós somos convidados pela palavra de Deus, diante dessas revelações divinas, a nos rendermos diante dele. Por isso, nesta noite, eu convido aos irmãos a olhar a palavra de Deus e a nos rendermos a ele. Renda-se à revelação divina do seu poder criativo. Renda-se à revelação divina do seu poder criativo.
Você já parou para pensar porque quando estamos diante de montanhas, do mar, de um grande horizonte, quando contemplamos o céu, a lua, as estrelas, isso traz uma comoção dentro de nós? Você já pararam para pensar? Uma comoção parecida de quando nós contemplamos uma linda obra de arte. Desde os meus 5 anos, sou paulistano, nascido em São Paulo. 5 anos nós mudamos para Guarulhos. Mas na minha adolescência eu estudei em São Paulo, lá na São Bento. Então pegava o ônibus Guarulhos, 1 hora e pouco, chegava no metrô Armênia, pegava o metrô até São Bento e lá eu estudava. Só que às vezes, quando eu saía mais cedo, eu gostava de descer na estação da Sé. E ir andando da Sé até o metrô, até a São Bento, vendo as novidades, as lojas, guarulhense querendo descobrir o mundo ali na Rua Direita e tudo mais. Mas ali na estação da Sé, quando eu descia, eu contemplava algumas obras. Eu não sei se vocês lembram, ali nos anos 90, tinham obras estampadas e tinham 2 especiais que eu parava e ficava olhando, contemplando, dava um tempo, depois eu ia para a escola. Certa vez, eu andando com a minha mãe lá no metrô da Sé, eu falei para ela: mãe, olha, de todos esses quadros aqui, eu gosto desses 2, e eu paro, fico olhando, eu me admiro, eu acho muito bonito. Ela falou assim: Fábio, você sabe quem pintou esses quadros, né? A dona dessas gravuras? Eu falei: não sei o nome. Ela falou: então, Tarsila do Amaral. Os quadros eram Abapuru e Operários. Principalmente os operários, eu ficava olhando aqueles rostinhos lá daqueles trabalhadores. Aquilo tinha por trás daquela obra, tinha uma mente brilhante, mãos habilidosas que concretizaram aquelas obras que até hoje elas são admiradas. O nosso Deus, Ele é o Deus Criador, com a sua mente incrível e com as suas mãos poderosas e habilidosas. Elas desenharam todo o universo. Todo o universo. O salmista, quando ele olha para os céus, ao contemplar os céus, ele não consegue se conter. Ele diz, ele canta: os céus declaram a glória do Senhor. E o firmamento, um sinônimo para céu, anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a criação, quando contemplamos o céu, nós estamos vendo uma obra de arte e tem um artista por trás disso. Qualquer pessoa, ao contemplar o céu, vai chegar à conclusão de que isso não aconteceu de uma maneira inadvertida. Houve uma inteligência, houve alguém capaz de do nada fazer tudo. Como pode do nada tudo ser gerado com ordem e com beleza? O profeta Jeremias, no capítulo 55, ele diz assim: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. Existe na criação uma comunicação que é não verbal. Ela não tem som, ela não tem melodia, ela não tem timbre, mas ela grita, ela canta de que existe um Criador, de que Deus existe. E essa proclamação, esse discurso, ele percorre o dia todo, do nascer ao poente, do anoitecer até o amanhecer. Deus, ele está dizendo: eu criei todas as coisas. Deus, ele é real. O sol, a lua, as estrelas, elas são declarações desse poder criativo de Deus. O calor traz a alegria, traz vigor, traz vida a todos nós. A natureza, ela tem um discurso eloquente.
intenso que jorra abundantemente, sem cessar, do poder criativo de Deus. Dificilmente nós encontraremos um homem que trabalha no campo que seja ateu. Porque todo o lidar de depender da chuva, de preparar a terra, de colocar a semente, ele precisa da provisão de Deus. É um discurso extremamente eloquente de que existe o Criador. Bruce Waltker, em seu livro Os Salmos como Adoração Cristã, diz: ainda que os céus sejam vistos com os olhos, como um retrato, eles falam a linguagem da visão para o ouvido da razão e do coração para gerar adoração de Deus. Tudo aquilo que nos comove, tudo aquilo que nos impele, que mexe conosco, ele tem que reverter glória ao Criador. Poucos dias atrás, minha família, com uma outra família da igreja, mais uma irmã, nós fomos aqui para uma cidade do sul de Minas, entramos na mata e começamos a sentir já o cheiro diferente, conseguimos contemplar as montanhas subindo, o som dos animais. Quando paramos no lugar, pudemos contemplar e aquilo começou a mexer conosco. Aí tinha o carro dos homens, que falava sobre muitas coisas, e o carro das mulheres. E nós ouvimos os gritos de glória a Deus, de aleluia, porque aquela natureza estava movendo aquelas pessoas, as irmãs, a louvarem a Deus. Quando nós estamos diante de um lugar bonito, e nós paramos para pensar, dificilmente nós pensamos nos nossos brinquedinhos, os nossos sonhos pessoais. Nós olhamos e contemplamos, nos admiramos. E essa admiração, que é um quadro criativo de Deus, o seu poder criativo, nos move a louvarmos, a engrandecermos a Deus. Ateísmo é um exercício de negar o Criador. Ninguém nasce ateu. Ateísmo é um exercício de negar o Criador, por diversas razões. Vocês já ouviram falar sobre constante antrópicas? Até agora eu falei da natureza, mas quando a ciência faz uma análise do nosso contexto, nós ficamos ainda mais admirados. Já ouviram falar de constantes antrópicas? O que são isso? São condições ambientais altamente precisas que o nosso planeta se encontra para que tudo seja como ele é. Por exemplo, o nível de oxigênio do nosso planeta corresponde a 21% da atmosfera. Se fosse menos, todos nós morreríamos sufocados. Se fosse mais, haveria incêndios espontâneos. A transparência da atmosfera, se ela fosse maior, a radiação solar ela seria insuficiente para chegar na superfície da Terra. Se ela fosse mais transparente ainda, nós seríamos bombardeados de radiação solar. A interação gravitacional da Terra e da Lua, se ela fosse maior do que a atual, as marés dos oceanos inundariam a Terra, causando catástrofes. Se fosse menor, haveria uma instabilidade no clima e, com isso, no mundo seria impossível ter vida. Só mais uma, dentre muitas que existem. Se a gravidade, se a força gravitacional fosse alterada, 0,000, coloca 30 zeros, 1, não existiria vida no planeta. As condições para que aconteça e tenha vida nesse planeta é um milagre. E não é um milagre gerado pelo acaso, é um milagre gerado do coração do Criador. Ele dando de si, da sua criatividade, criando todas as coisas para o louvor da sua glória. Tudo isso existe porque foi feito com a mais sublime precisão, criatividade, sabedoria, entendimento do Senhor. Essa comunicação verbal, ela é maravilhosa, certo? Ela é maravilhosa, mas ela pode facilmente ser mal interpretada.
quantos povos se admiram com a revelação criativa de Deus, mas adoram a criação ao invés de adorar o Criador. Existem adoradores do sol, da lua, das estrelas, do vento, do trovão, do raio, da chuva, das plantas, dos animais, mas não adoram a Deus. O poder criativo de Deus, ele existe e diz: Deus existe, mas é necessário algo mais. Nós devemos, sim, nos rendermos à revelação divina do seu poder criativo. Mas nós precisamos de algo mais. Nós precisamos nos render à revelação divina do poder de sua vontade. O Deus que se dá a conhecer pela natureza, ele também se dá a conhecer de um modo especial, de um modo específico. Ele se dá a conhecer por meio da palavra de Deus. É possível conhecer a Deus, o seu caráter, a sua vontade, por meio da palavra revelada de Deus. É possível conhecer tudo a respeito de Deus? Não. É possível se conhecer tudo daquilo que Deus desejou que nós conhecêssemos por meio da sua palavra. Mas isso, meus queridos, é uma gota diante do oceano que todo aquele que é salvo em Jesus poderá, na eternidade, conhecer de Deus, conhecer dele eternamente. Esse algo mais necessita de um nome, o nome desse artista. E uma pergunta que é necessária ser feita é se esse poderoso Criador, ele tem leis, se ele tem vontade, se existe um modo correto de se viver. No livro Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, Ivan faz uma pergunta para o seu irmão: se Deus não existe, tudo é permitido? Se não há Deus, por que ter padrões morais? Por que dizer que uma coisa é certa, outra é errada? Quem define isso? Quem define isso? Por isso que eu digo que o ateísmo é um exercício de negar a Deus, porque negando a Deus você não precisa dar conta, pelo menos na sua consciência, ao Criador, e vive da maneira como bem entender. Tem um ator famoso britânico, que eu vi uma entrevista dele, e ele tem um relacionamento homoafetivo, e ele diz que todo hotel que ele se hospeda, ele procura nas gavetas, na cabeceira da cama, a Bíblia dos Gideões Internacionais, e ele faz questão de rasgar todos os textos que ele discorda. Porque ele diz assim: eu não quero dormir no local onde tem alguém me condenando. Mas eu também faço uma pergunta para nós. Será que nós caímos na tentação de ignorar a vontade de Deus e, na prática, agirmos como ateus? O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 2, que existe uma lei moral dentro de nós. Essa lei está escrita, como ele diz, nos nossos corações. O Senhor colocou isso dentro de nós. Então, o Criador, ele revela o poder da sua vontade, que temos em nossas mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar a criatura que adora o Deus verdadeiro em uma pessoa plenamente satisfeita. Plenamente satisfeita. Por quê? Olha aí, versículo 7. Porque a lei do Senhor é perfeita. Perfeita. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que Deus, ele revelou na sua palavra tudo o que precisamos para vivermos e para nos relacionarmos com Ele. Nós não precisamos de mais nada. A palavra, ela é suficiente.
tudo aquilo que o Senhor revelou para nós é capaz de nos tornar satisfeitos nele. Creia nisso, irmãos. Vocês não precisam de Deus e mais alguma coisa. Se vocês têm Deus, vocês já têm o quê? Tudo. Tudo. Nós temos tudo. A lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz quando nós deparamos com essa perfeição, com essa integralidade da palavra de Deus? Ela revigora a alma. Ela restabelece a força do nosso viver. Ela nos enrijece, ela nos fortalece. O texto continua dizendo: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Confiança. E o que esses testemunhos é capaz de fazer? Eles tornam sábio quem? Os inexperientes. Um pastor que eu tive na igreja de Guarulhos, ele era da região do Espírito Santo, ele falava que ele conheceu um irmão, que era um irmão que ele era analfabeto, ele não sabia ler, não conseguia aprender a ler, mas ele memorizou muitos versículos bíblicos. Mas ele andava com a Bíblia e recitava os versículos bíblicos certinhos. O irmão simples, sem estudo, mas ele falou que aquele irmão, ele foi responsável por abrir 30 igrejas no estado do Espírito Santo, com a disposição que ele tinha do coração, com a sabedoria que Deus deu a ele, de pregar o Evangelho, trazer pessoas ao reino de Deus. Deus faz dos mais simples sábios, porque sabedoria é saber viver de um modo que agrada a Deus. Os preceitos do Senhor, eles são justos, eles são retos. E por serem retos e justos, o que ele produz no coração do adorador? Ele produz o quê? Alegria. Alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, são claros e trazem luz aos olhos, trazem clareza aos olhos, trazem discernimento aos nossos olhos, aos nossos corações. O temor do Senhor é puro. E esse temor, ele dura para sempre. E temor é o resultado do nosso conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você entende a obra de salvação de Deus, isso tem que nos fazer nos prostrar diante dele e temê-lo. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, e por serem verdadeiras, são todas elas justas. O Senhor, ele tem um compromisso com a verdade. O Senhor, ele não diz meias verdades. O Senhor não usa de artimanhas mentirosas para ganhar o nosso coração. Ele trabalha com a verdade. E essa verdade, as ordenanças do Senhor que são verdadeiras, todas elas são justas. São justas. Pode ser que nós não entendamos boa parte das ordenanças do Senhor, mas coloque isso no seu coração, elas são justas. Quem, pela graça em Cristo Jesus, adora o Deus verdadeiro, já experimentou, já comprovou que o Senhor é bom. Amém? Tudo o que provém de Deus traz sensações de grande deleite, de grande prazer. Todos os que me escutam já provaram, quero crer, do Senhor e das verdades da palavra de Deus e sabem que elas dão satisfação, elas dão alegria. A palavra aqui continua dizendo que elas são mais desejáveis do que as riquezas deste mundo. Quando nós provamos de Deus, das verdades da sua palavra, quando nós entendemos de fato que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, todos os nossos desejos inúteis começam a cair por terra, porque nós encontramos no Senhor e na sua lei verdadeira satisfação.
As riquezas do mundo perdem o seu valor. A palavra do Senhor, ela traz sensação de prazer. Davi não experimentou muitas coisas gostosas que talvez você já experimentou ao longo da sua vida. Mas daquilo que ele já tinha provado, que era delicioso, que deixava ele contente, que era chupar o mel de um favo, ele diz: a palavra de Deus é mais desejável do que o mel, do que o destilar desses favos. Renda-se à revelação divina do seu poder criativo, do poder da sua vontade, mas também, meus irmãos, rendam-se à revelação divina que impacta a nossa vida. A revelação divina, ela impacta. Continuando o texto, o salmista diz: por elas, pela tua palavra, pela revelação tua, da tua pessoa, da tua vontade, dos teus planos, da tua obra, por elas o teu servo é advertido, ele é alertado, porque há grande recompensa em obedecer. A grande recompensa, a grande alegria, um prêmio a conquistar. O adorador, ele se coloca diante do Deus revelado como um servo. Alguém que está sujeito à vontade do Senhor. Que traz a advertência a Ele da sua vontade. E obedecer a Deus traz grande recompensa. Estamos em Cristo? Fazemos parte do Evangelho do Senhor Jesus? O que Deus se revelou a nós, com amor eterno na cruz, é a nossa maior motivação para obedecer, e não o medo da punição. O amor de Deus, ele deve constranger a mim, a todos nós, a amarmos a Deus mais e mais, a servi-lo mais e mais, a sermos obedientes, não com medo de punição, mas como uma expressão de louvor, porque nós recebemos graça, nós recebemos misericórdia de Deus. O texto vai dizer que nós somos incapazes de vermos, de discernirmos os próprios erros. Mas quando nós estamos diante de Deus, diante do espelho da palavra de Deus, o Senhor começa a mostrar em mim falhas. Ele começa a mostrar os meus erros. Porque a luz do Senhor, que é verdadeira, ela começa a manifestar algo que não o agrada. Na oração de Davi, que ele tinha pedido perdão por pecados que ele cometeu, talvez sem percepção. E às vezes nós cometemos pecados assim. Quando eu me converti, eu tinha a boca bem suja, eu adjetivava tudo com palavrões, infelizmente, e eu não tinha noção, então eu falava as coisas até que um irmão se aproximou de mim e falou: Fábio, você precisa mudar o seu vocabulário, você agora está em Cristo. Aquilo não era mais compatível com a vida que eu tinha agora, porque eu passei da morte para a vida em Jesus. Eu era uma nova criatura no Jesus. Então eu tinha que abandonar aquilo. Eu sabia que falar palavrão errado, mas não era algo que estava perceptível para mim. Eu ainda falava naturalmente. Mas depois daquele dia, fiquei atento e comecei a policiar, colocar um guarda na minha boca, para que as palavras que saíssem da minha boca não viessem a desagradar as pessoas, mas viessem a honrar o meu Salvador. Há coisas que cometemos que não sabemos. Ele falou: me livra, Senhor, me perdoa daqueles que eu não percebi, dos pecados aí que não são intencionais. Mas Davi também pede para livrá-lo dos pecados que são intencionais. Em outras traduções, em outras versões, está traduzido como arrogância. Da arrogância, livra o teu servo. Arrogância é a atitude de pessoas que zombam de Deus. Pessoas com grande presunção,
que brota de um coração que deseja ser independente de Deus. Quando na minha vida eu deixo Deus de lado, eu trato Deus como um acessório que eu vou usar quando for conveniente para mim, eu estou agindo com presunção, eu estou sendo arrogante, eu estou pecando intencionalmente. Quando eu não considero a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, eu estou pecando intencionalmente. Porque se essas coisas elas dominarem o nosso coração, nós cairemos em grande transgressão. Pequenos passos hoje longe de Deus são grandes passos amanhã longe de Deus. E longe de Deus a queda é cada vez mais certa. Provérbios alerta ao arrogante. Que o arrogante ele vai cair, vai se dar mal. Mas nós chegamos num versículo tão conhecido, versículo 14, que já cantamos tantas vezes nos nossos cultos. A oração que Davi ora, o versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Diante da contemplação dele, que ele fez da natureza, de ver, de perceber que existe esse discurso eloquente, de que existe um poder criativo dessa revelação divina, de olhar para a lei do Senhor, para a palavra de Deus e perceber que tudo é uma revelação de quem é esse Criador, da sua vontade, da sua obra, do seu plano. Davi fica admirado, ele se adverte por ela, ele busca moldar a sua vida por ela, mas também ele o comove a fazer essa oração para que a graça de Deus venha sondá-lo, venha vasculhar o seu ser, a sua mente, o seu coração. Antes ele disse que a palavra de Deus, a lei de Deus trouxe a ele um sabor agradável. Trouxe satisfação, trouxe alegria aos seus lábios. Agora ele quer que a sua vida venha trazer alegria e satisfação diante dos olhos de Deus. O Deus Criador Todo-Poderoso, que também se revelou por meio da sua palavra, é o Deus que ouve a batida do nosso coração, que escuta os nossos pensamentos e que está atento a tudo que sai da nossa boca. E Davi, ele quer agradá-lo, Senhor, em tudo. Senhor, me sonda. O Salmo 139, os últimos versículos, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie no caminho eterno. Que as palavras dos meus lábios, aquilo que sai dos meus lábios, aquilo que eu estou meditando no meu interior, no meu coração, que tudo isso seja agradável na tua presença. Mas ele não termina por aí. Ele chama o grande artista pelo nome. Na nossa Bíblia está Senhor, que pode ser traduzido, a tradução de Adonai, mas é o nome pactual de Deus, Javé. E o nome pactual que nós temos como igreja é Jesus, porque nele nós temos a nova aliança. Nós participamos desse novo pacto no sangue de Cristo, porque ele nos comprou com seu precioso sangue. Ele é a rocha, ele é a nossa segurança, ele é o nosso abrigo, ele é o nosso refúgio. Mas ele também é o nosso resgatador, ele é o nosso redentor. É a ele que devemos servir. É a ele que devemos nos render. Porque ele é o Deus criador. Ele é o Deus sustentador.
e Ele é o Deus salvador da igreja. Aleluia, aleluia. Quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quero ler para vocês um hino. HCC 54, de Selena de Souza, Toda a Natureza. Não vou cantar. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro para pensar. Quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Pai bendito, nós nos rendemos a Ti, porque com amor eterno o Senhor convenceu-nos do nosso pecado, de como estávamos distantes de Ti, abriu os nossos olhos para a obra maravilhosa de Jesus e o confessamos como nosso Salvador. Nós Te rendemos glórias porque o Senhor tem se manifestado desde o começo da criação a todos que o Senhor existe. E o Senhor também se manifestou por meio da palavra, mostrando o Teu caráter, a Tua pessoa, a Tua justiça, a Tua santidade, o Teu grande amor. Ó Deus, faça de mim, faça de todos nós, proclamadores do Evangelho, proclamadores da verdade do Senhor, e que muitas pessoas possam reconhecê-lo como grande Criador, poderoso Criador e Salvador em Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém.